Olá! Vamos falar sobre mais 3 pós-vanguardas e todas elas têm em comum essa parte figurativa, né? Não são abstratas, embora tenham propostas diferentes. A primeira é chamada de pop art, né? A pop art, na verdade, vai buscar na cultura popular dos grandes centros urbanos ou na cultura popular de massa capitalista, né? Porque está aí relacionado também a questão do consumo, da mídia, né? Essa relação entre consumo, desejo e a grande massa, né? Bom, o que a pop art constata? Que a formação do grande público consumidor, ela é feita em estabelecimentos de comércio. Então são supermercados, os shoppings, a própria rua, os meios de comunicação, né? Então não é mais a galeria, não é mais o museu e nem é mais a elite que detém esse gosto e domina as normas, né, estéticas. O que determina é o consumo. Então a pop art vai buscar, na verdade, essa estética, né? E entendendo que existe sim uma cultura pop presente nessa estética de massa, de consumo, e suas artes vão voltar para a sua produção artística vai se voltar para esse universo. Então a inspiração, né, vai estar exatamente nessa relação entre consumidor e os produtos consumidos, né? Então são as latas, os sanduíches, as tiras de histórias em quadrinhos, né, os anúncios, propagandas, embalagens, as cenas de TV, né? E mais atualmente, né, já que é uma produção, um estilo que ainda continua presente, né, tudo que se refira à mídia, aos meios de comunicação, que determinam não só comportamentos, mas consumo e naturalmente a estética. Então quando a gente olha as obras de arte, da pop art, muitas vezes a gente acha que se confundem com propagandas. Mas a lógica aí é a seguinte: se os produtos de consumo atraem por sua aparência, por sua estética ou por sua beleza, então uma obra de arte com essas características com certeza também será atraente e será consumida, né? Então é como se reconhecesse que a obra de arte, na verdade, é um bem de consumo quanto outro qualquer. Então a gente pode destacar então outras características, né, presentes aí nesta produção, né? Muitas são feitas com colagens, com repetições, aí o uso de serigrafias, que são técnicas de estampagem, né, também, né? As imagens são feitas em série, assim como as propagandas, né? Muitos desses artistas vêm também de uma experiência na área de design de produto, né? Ou da criação de propagandas também, né? E esses produtos que são consumidos, seja refrigerantes ou imagens de atrizes, atores, né, do cinema, da TV, enfim, tudo que possa gerar interesse e consumo se torna referência, se torna assunto, se torna tema da pop art. Isso aliado a essas imagens super coloridas, brilhantes, com um acabamento aí gráfico impecável, né? Muito parecido com as embalagens de salgadinhos, produtos de limpeza, né? E aí, claro, se os produtos de limpeza chamam a atenção para serem comprados, tem embalagens bonitinhas, novas, atraentes, então uma obra de arte com essas características com certeza será sucesso. E aí a grande pergunta, eles estão estimulando o consumo? Não, eles estão constatando o poder do consumo. E ao mesmo tempo entendendo que é esse consumo que gera a estética, que é referência para a pop art. Daí o seu grande sucesso e popularidade, né? Bom, a próxima é o neoexpressionismo. Bom, o neoexpressionismo, como o próprio nome diz, né? Aí se interessa essa relação ainda de emoção, né? A gente já tinha falado do expressionismo como vanguarda no início do século XX
E agora vem nos anos 60, 70 e 80, né? Especificamente nos anos 80, o neoexpressionismo. Também surge na Alemanha. Na verdade, aqui o que a gente vê é o retorno da pintura, quando a gente começa a estudar a arte do século XX, especificamente dos anos 50 para cá, a gente percebe que os artistas começam a misturar materiais, linguagens artísticas, usam colagem, usam elementos da natureza, ou usam até o próprio corpo, né, como tela, como referência, como base, né, suporte para os seus trabalhos. E aí a pintura tradicional com tela, tinta, né, ela fica meio que de lado, né? E aí nos anos 70 e 80 a gente percebe esse retorno, esse interesse. Qual é a novidade então? São os temas, a atualização, né, dos temas, que giram em torno da sexualidade, gênero, doenças e, claro, da solidão. Então aqui o homem contemporâneo dessa época, ele é o grande tema, né, a ser desenvolvido, né? Mas os artistas também não vão abrir mão dos ganhos que a pintura já tinha adquirido, né, anteriormente, né, que é a adição de novos materiais, das colagens e do uso de grandes painéis também que criam atmosfera. Aqui a gente vê um quadro, né, muito interessante do Francesco Clemente, né, que tem aí um casal e essa questão aí do laço vermelho que depois se torna símbolo, né, da luta aí contra a AIDS. A gente percebe que ele está fazendo uma referência aí à questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a emoção ainda é um elemento do qual eles não querem abrir mão, né? É um legado da pintura. Tem um outro artista que destaque, né, que é o Lucian Freud, né, que vai fazer essa investigação, né, e a constatação de vários corpos, de várias realidades e do tanto que esses vários corpos e realidades são expressivos também. Bom, o fato é que essa pintura ela é muito mais agressiva, né? Porque ela vem herdeira, né, de uma sociedade em mudança, com conflito de valores, interessada muito mais no consumo do que no cidadão em si. E ao mesmo tempo esse cidadão é novo, ele era desconhecido, ele tem novos comportamentos, né? Quais são os seus desejos, né? Então alguns artistas partem também para uma composição mais agressiva, né? Então a gente tem aqui o trabalho de dois artistas, né? Que tem essa pegada ainda mais ágil, agressiva também. E no caso até da segunda imagem, né? O Jorge Baselitz, ele de certa maneira escancara um princípio aí clássico, né, da pintura principalmente, né, que é a imagem, pintar uma imagem, né, de cabeça para baixo. Não o artista, mas a pintura foi toda feita aí de cabeça para baixo, né, e era muito interessante porque provocava um estranhamento, né, exatamente por conta do forte valor que algumas características tradicionais ainda tinham nesse universo aí da pintura. Bom, vamos partir para outra, né, a última pós-vanguarda aí figurativa, né, que é o hiperrealismo, né? O hiperrealismo fala sobre esse nosso fascínio por imagens perfeitas, né? E que essa perfeição, né, ela não era possível a olho nu, mas era possível pelas mãos de um artista. E aí são pinturas ou esculturas, como vocês percebem aqui, né, que contém aí o máximo de resolução, de detalhe, né, de uma imagem, né? E a influência com certeza é da própria fotografia. São pinturas e esculturas, mas baseadas em fotografias, e na própria pop art, né, também, que vai buscar construir imagens arrumadas, com acabamento diferenciado, né, impecável também. Bom, dentre as características, então, a gente vai estar destacando exatamente isso, né? Esses temas que são do cotidiano, né? O artista aqui também não abre mão do seu momento presente, né? Um momento presente que é novo, que precisa ser investigado, que precisa ter espaço, né? Ele tenta reproduzir com o máximo possível de fidelidade à realidade, né? E aí a gente tem o Hopper, né, que é o chamado inclusive de pintor da solidão,
porque ele vai retratar as pessoas sempre em situações de isolamento, né? Voluntário, mas é um isolamento, é uma característica, né? E a precisão nos detalhes, que é a característica que tem fascinado bastante aí. Bom, espero que vocês tenham curtido as 3 pós-vanguardas figurativas e que tenham compreendido também suas contribuições e suas diferenças. Até a próxima!